Vamos falar a respeito, então, do primeiro parágrafo. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias, comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição. Pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas, quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Amados irmãos, então hoje o nosso tema chegou num assunto administrativo da nossa igreja presbiteriana do Brasil. E se você tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pergunte. Não tem pergunta, essa pergunta é muito boba. Não tem pergunta boba, tá bom? Você pode perguntar, por sinal, pode ser a dúvida de outro irmão, de outra irmã, tá? Você pode ficar à vontade. Quando nós falamos a respeito da confissão de fé, a confissão de fé, sempre enfatizamos que ela foi elaborada num contexto onde, pós-reforma protestante, a Igreja Católica, ela tinha um sistema de governo episcopal. E nós vamos notar claramente a confissão de fé de Westminster, que ela é presbiteriana, ela tem essa relação direta com a igreja presbiteriana. Nós percebemos claramente a preocupação em deixar um rompimento da administração eclesiástica que acontece nas igrejas católicas, no caso a igreja católica. Nós temos por nome presbiterianos. Por que chamamos presbiterianos? Quem levanta a mão e responde? Porque nós gostamos do nome? Não, vamos procurar um nome que o povo não sabe falar direito. Será da igreja presbiteriana, né? Não. Oi? Isso mesmo. Ela é uma igreja dirigida por presbíteros, né? E essa palavra presbíteros inclui pastores e presbíteros que nós chamamos de regentes. Os presbíteros docentes, que são os pastores, e os presbíteros regentes, aqueles que fazem parte do conselho para reger o conselho, a igreja. Então, por isso o nome, presbiterianos. E qual é a perspectiva? Que isso é feito de maneira conciliar, de modo que não há um líder que toma as decisões de maneira, como nós falamos aqui há alguns dias, na penúltima lição nós falamos sobre as censuras eclesiásticas. E dentro desse contexto teve um certo momento que nós abordamos que o papado, por exemplo, em muitos momentos é considerado como infalível, né? A palavra de Deus em Provérbios diz assim que na presença de homens sábios encontra-se sabedoria. Parafraseando o texto é isso. Ezequias, quando foi para enfrentar Senaqueribe, juntou os valentes, os príncipes, pessoas capacitadas para tomar decisão. A decisão conciliar, ela tenta mitigar ao máximo o erro. Por quê? Porque quando está apenas numa cabeça, a chance de dar problema é maior, não é assim? Quando você tem outros irmãos, outras cabeças junto, pode fazer o quê? Esclarecer, trazer essa bênção do conselho e justamente encontrarmos uma saída, uma resposta. Deixa eu primeiro ler aqui, mostrar depois um slide, depois nós vamos para os textos. Só voltando aqui. A palavra que nós vamos ver aqui agora, está no 2, né? Aos sínodos e concílios. É só nós imaginarmos o seguinte: o sínodo aqui são reuniões com o menor grupo de pessoa, tá? Nós vamos deixar um pouquinho mais claro na próxima imagem, mas aqui a confissão de fé está trabalhando o seguinte: nesse caso aqui, sínodo se refere às igrejas locais e até mesmo à própria igreja local, que nós vamos ver como é que funciona essas esferas, tá? E concílio
aquilo que podemos chamar de um envolvimento amplo. Se você pensar, por exemplo, lá no século III, Concílio de Nicéia, por exemplo, era uma reunião onde vários líderes se reuniam de várias regiões. E no caso nós presbiterianos, da mesma maneira. Então, por exemplo, o concílio, ele tem essa relação macro. Vou mostrar na próxima imagem como funciona essas duas esferas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Compete então aos dois decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para melhorar a direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las, os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e submissão, não só pelo acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. Muito bem. Não sei se vai dar para visualizar devido às letras pequenininhas, mas pelas cores ali, os irmãos vão poder acompanhar. Eu vou começar ali com a igreja lá, ó, roxinho. Igrejas locais. As igrejas locais, elas fazem a eleição dos seus presbíteros, e isso acontece como? Nas assembleias. Então, cada igreja presbiteriana, ela tem o seu conselho, o conselho é eleito pela igreja, e é por isso que nós chamamos de representativos. A igreja presbiteriana, ela é conciliar, ela é representativa. O que vai se diferenciar de uma igreja, por exemplo, batista, que ela é uma igreja congregacional. Nós somos uma igreja representativa. Exemplo disso, a igreja presbiteriana com o seu conselho local vai, por exemplo, nós mencionamos há 2 domingos atrás, tratar a respeito de admissão e demissão de quem? Dos membros, exatamente. Então, nós tivemos uma demissão, porque foi para compor agora a igreja triunfante, o nosso irmão Chiol. Ele passa agora a não ser mais membro da nossa igreja, porque ele faleceu. Então, nesse processo, a igreja presbiteriana vai considerá-lo demitido no sentido de não fazer parte mais agora da igreja. E por que motivo tão nobre, né? Esse é o mais bonito de ser demitido da igreja, né? No sentido de não estar com a igreja. A palavra demitido no nosso contexto português fica parecendo aquela coisa, não serve mais. Não, não é isso, não está mais conosco. Há poucos dias atrás, eu até, não sei se é o WhatsApp, que é tão assim, não sei se foi a Mary, a gente vê a fotinha assim, fala, oh meu Deus, saudade dele, né? De vez em quando a gente tem essas situações assim, enquanto igreja. Nós somos uma igreja nova, né? Vamos comemorar 3 anos de igreja organizada, mas daqui 30 anos teremos muitos assim, né? Que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, não mais aqui nessa terra, mas na glória. E isso é natural da igreja do Senhor Jesus, a não ser que o Senhor volte, né? E leve todos nós de uma vez só. Será realmente maravilhoso experimentar isso. Detalhe importante, mas também falamos a respeito de disciplinas eclesiásticas. Por exemplo, tanto para afastamento da comunhão, nós falamos sobre isso, exortação, né? Tudo isso pode ser feito e deve ser feito em nível de conselho. É claro que existe algo que nós chamamos de processos. Então, por exemplo, nós abordamos a respeito do pastor da igreja. O pastor muitas vezes ele vai advertir, ele vai admoestar de qual lugar?
Essa é uma boa pergunta para vocês que estavam aqui domingo retrasado. Qual é o local principal de admoestação e advertência para a igreja? Aonde acontece? Isso, irmãos. Quando vocês ouvem a palavra pregada aqui, por mais que seja um pecador, não é como o Papa na cadeira, né? Como é que chama a cadeira dele quando ele é infalível? Ex-cátedra. Quando ele está pronunciando aquele discurso naquela cadeira, ele é infalível. Quando o pastor está com a Bíblia aberta aqui, ele não é infalível, ele é pecador. Mas ele está expondo as santas escrituras do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra é viva e eficaz para penetrar, cortar, discernir juntas e medulas. É uma metáfora para você entender que não passa nada despercebido no seu coração, que é de Cristo. Não estou falando para o impenitente, não estou falando para o não regenerado, mas para aquele que é regenerado, aquela palavra é cortante e vai direto para o coração do pecador. E nos adverte, nos exorta, nos traz ânimo, nos traz correção. E é por meio dessa palavra exposta que acontece o processo que nós chamamos de aconselhamento, confrontação. Esse é um processo mais comum. O outro processo também pode acontecer por meio do pastor, por meio de um presbítero, pode. Você normalmente tem uma situação, o pastor pode conversar, situação que talvez seja velada, de repente um marido que não lê a Bíblia, é um marido complicado, está precisando ser confrontado, só tem o nome de crente na igreja e está dando mau testemunho. Aí a esposa procura o pastor e fala: pastor, nós vamos botar aqui uma conversa reta aqui, porque ou muda, não dá para continuar desse jeito. O senhor tem que ficar sabendo disso. Talvez a gente não leve para o conselho. Por quê? É um contexto pastoral e tantas vezes não passou, não extrapolou uma necessidade, principalmente quando é pública. Pode ser um momento de advertência, de exortação, de inclusive chorarmos juntos. Mas se algo que acontece de maneira que principalmente se torna público, algo que é preciso combater, para que seja exemplo para a igreja, tanto para aquela pessoa ser alcançada pelo Senhor Jesus, ela seja afastada da comunhão, ela seja exortada ou afastada da comunhão, para que outros vejam isso e digam: a minha igreja não vai varrer pecado para debaixo do tapete, que é uma expressão tão conhecida. Há pouco tempo atrás o Felipe mencionou que um certo líder fazia o que fazia, e coisas graves. Quando era procurado uma instância da igreja, ele era acobertado. E eu fico pensando, Felipe, que muito provável que não era justamente esse contexto conciliar. Muito provavelmente ficava na mão de um. E se fica na mão de um, o coração pode pender, né? Seja porque talvez tem até relação consanguínea, já viu isso? Como é que eu vou ser firme se ele é meu filho? Eu deveria pensar que essa pessoa está duplamente equivocada, né? Porque se é o filho, você tem que ser mais firme ainda, né? Falar assim: peraí, como é que pode? Mas muitos escândalos acontecem porque não há prestação de contas a ninguém. E se tiver num escalão: não, mas ele é fulano de tal. Mas não importa que ele é fulano de tal. Se o pecado está presente na igreja, ele precisa ser combatido. Se aquela pessoa já foi admoestada, não mudou de vida, vai ser levada a uma relação conciliar, que no nosso caso é o conselho da igreja, tá? Tudo isso para poder fazer o quê? Administrar eclesiasticamente todas as relações pastorais com a igreja. E isso é importante, né? Por exemplo, essa é uma questão importante porque, primeiro, nós zelamos pela disciplina, no caso, disciplinar. Mas vamos pegar um outro exemplo. A nossa igreja aqui, por exemplo, deseja comprar essa área aqui. Olha que interessante. Quem toma a decisão no primeiro momento? No primeiro momento,
é o conselho. O conselho avalia e diz, olha, é interessante para nós comprarmos então o anexo. Só que tem um detalhe, interessante isso. O conselho tem esse dever de pensar o que é melhor, como executar. Mas quando é uma aquisição de um imóvel ou venda de um imóvel, nós precisaremos fazer o quê? Uma assembleia com a igreja, porque nós estaremos discutindo e, no caso, votando a respeito de um bem da igreja local. E aí sim, nós temos essa prática, por sinal constitucional, de fazer isso diante da igreja, porque são decisões maiores, principalmente com qualquer questão patrimonial, certo? Mas alguém já até mencionou aqui, semana retrasada, pastor, mas por exemplo, igreja local, alguém é disciplinada, ela é colocada lá na frente da igreja? Não foi isso que alguém fez a pergunta aqui? Quem lembra? Acho que foi uma boa pergunta, né, Eliana? Acho que foi a Magda do Silvinho. Uma boa pergunta. Nem sempre. Porque na igreja presbiteriana, quem tem esse papel de disciplinar um irmão? Quem? Vocês não entenderam nada? Quem que tem, gente? O conselho. Se você falar assim, mas não deveria ser a igreja toda, vai para a Batista. Vai para a Batista. Lá eles são congregacionais. Alguns assuntos o pastor resolve, mas a grande maioria dos assuntos, ele é feito diante de toda a congregação. E nós vamos ver biblicamente que nós temos justamente essa decisão para que nós tenhamos nos nossos conselhos homens que são representantes da igreja, mas que são homens que Deus colocou. E mais, para que também grande parte desses assuntos, irmãos, eu entendo que há sempre positivos pontos em uma administração e negativos em outros, tá? Nós não vamos sacramentar a forma de governo, não, tá? Principalmente entre os congregacionais e os presbiterianos, porque nós temos nossos irmãos batistas. Vamos pegar os batistas para ficar como referência. Mas eu entendo que a maneira conciliar, quando bem feita, ela é a melhor maneira da edificação da igreja. Então, por exemplo, nós temos crentes neófitos, sim ou não? Então tem coisas que um crente neófito nem deve pensar que existe, certo ou não? Sim, tem que ser preservado. Que hora que você pega feijoada e dá para o menino de 2 anos? O risco de passar mal é muito grande. Só para dar um exemplo para você perceber o quanto isso é sério, né? Então, quando você tem assuntos da igreja local, qual esfera da igreja presbiteriana vai resolver? O conselho. O conselho. A não ser que tenha alguma questão antibíblica, que fira a palavra de Deus, ou até mesmo constitucional, né? Por exemplo, dá um exemplo aí não constitucional. Um mais grave. Vamos, a partir da semana que vem, largar mão do manual presbiteriano. Nós vamos agora começar a consagrar pastoras. O que vai acontecer com a gente? Com vocês, eu não sei. Mas com o pastor, com o conselho, nós vamos ser confrontados lá no presbitério. Mas peraí, vocês esqueceram que vocês são uma igreja presbiteriana? E nós temos, de maneira bíblica, fundamentada, que nós não ordenamos pastoras, porque nós entendemos que não há na Bíblia a presença de pastoras. Você quer ver uma outra coisa que caía muito lá no sínodo, principalmente no Supremo? A unção com óleo, né? O povo gosta da unção. Se você soubesse a quantidade de potinho de óleo que eu tinha um colega que tinha óleo da Monte das Oliveiras, óleo do Rio Jordão, óleo toda a região de Israel tinha um pedacinho de óleo. O problema é que esse rapaz, lembra do Fabiano, Rogério Góes?
Era um picareta. Deus tenha misericórdia do Fabiano. Foi usado por Deus para me alcançar numa época importante da minha vida. Mas, irmãos, são coisas que não são usuais e que nós não entendemos como necessárias. Lá em Tiago diz assim, que se for necessário, chame os presbíteros e unja com óleo, não é isso? Depois nós vamos fazer uma exegese de todo esse texto. Se você tiver acamado lá e falar, pelo amor de Deus, pastor, tem que me ungir. Aí nós vamos conversar, tá? Se você tiver essa necessidade, a gente pode conversar. Mas se unge as pessoas para tudo hoje em dia. Até um dia que eu cheguei numa porta de uma igreja, o pastor comigo, o irmão falou, está aqui, pastor, ó, pode ungir. O que era? Chave do carro. Aí eu falei, esse negócio de óleo e unção é uma banalização do Evangelho do Senhor Jesus. Então nós não temos essas práticas. E quando alguém adota práticas assim, deveria ser confrontados. Mas ultimamente tem até mulheres águias na igreja presbiteriana. E quem é de alguns lugares aí sabe muito bem o nível teológico que eu estou falando. É triste. Por quê? Porque são igrejas que rompem com, primeiro, as Escrituras. Segundo, com a nossa confessionalidade. Nós somos uma igreja confessional. Eu nunca me esqueço, um dia que eu estava num evento presbiteriano, cadê a Camila? Cadê o John? Trabalhando, John? Camila. Fala para o John ficar esperto, tá? Um dia eu estava numa programação de jovens, eu tinha acabado de me livrar lá do reteté, e aí eu estava na programação de jovens dentro de uma igreja presbiteriana, não vou falar o nome, mas o Lucas hoje está lá, hoje é um outro tempo, não vou falar onde é. E aí a turma falou assim, agora veio a, como é que chama a cantora gospel do momento, mais famosa? Gabriela Rocha, vamos botar Gabriela Rocha. Era a Heloísa Rosa, modinha, cada 5, 10 anos muda o cantor. E aí, porque era a Heloísa Rosa, a unção ia ser derramada naquele culto de jovens. E aí a máxima foi, vai glorificando. Na hora que falou assim, já acendeu um sensor de, meu Deus, eu não acredito que isso vai parar onde eu estou pensando que vai parar. Vai glorificando, porque logo você vai ser batizado, né? Vocês sabem o que eu estou falando, sim ou não? Só os pentecas aqui que sabem, né? Eu falei, misericórdia. Eu saí lá daquele meio, dentro de uma igreja presbiteriana, ouvir essas coisas. Esses tempos atrás aqui, um irmão aqui foi numa igreja, não sei o que ele foi fazer lá também, né? Aí foi lá, levar não sei quem, não sei porque ele não trouxe para cá, mas ele foi. Aí chegou lá, terminou o culto, levou o visitante embora, pediu até desculpa para o visitante, mandou uma mensagem para o pastor. Eu falei assim, o quê? Eu falei assim, pastor, mandei uma mensagem para o pastor, porque eu falei assim, eu achei estranho, não é normal na presbiteriana. E ele falou assim para mim, o que eu posso fazer mais? Eu falei assim, irmão, você mandou mesmo a mensagem para o pastor? Mandei, parabéns, mas não dá para fazer mais nada. Primeiro, porque era de outro presbitério. Segundo, que o nosso presbitério aqui em Uberlândia, ele vai definir que o conselho local tem algumas responsabilidades. E aí, entre quem fica a responsabilidade, eu entendo que quem tem que ter o discernimento são os líderes, mas também a igreja. A igreja. Quando você vê a igreja presbiteriana, e aqui um ponto importantíssimo, quem vem de um presbiterianismo marcado não pela religiosidade, porque era uma outra marca, tem alguns pastores que eu vejo no Facebook, eles amam mais a doutrina, não no sentido até teológico, liturgia, ele é tão apegado a isso que ele se esquece de ser
apegado ao evangelho da misericórdia e da graça. Exclusivistas, isso também é pecado. A gente não tem as práticas da Batista dentro da Assembleia de Deus, mas nós respeitamos eles como irmãos em Cristo Jesus. Não fica fazendo ridicularização, se achando acima, né, de qualquer, digamos assim, nível de correção. Não. Mas notem que essa é uma relação perigosíssima. Por quê? Nós precisamos de crentes maduros. Quando um crente é maduro, ele vai falar assim, não, mas há um desvirtuamento da pregação da palavra de Deus. Há outros adereços emocionais. Por exemplo, um presbiteriano bíblico que ama a palavra de Deus, vai num local onde tem um apelo muito forte emocionalmente, ele discerne, fala assim, isso aqui é muito emocionalismo. E normalmente é emocionalismo barato. E isso é uma marca de crentes que falam, opa, não dá para ir até aí, não dá. Tá? Excesso. Há pouco tempo atrás teve um evento de mulheres também, que não sei porque agora não me passam mais, Sueli. Não vieram divulgar o evento, não sei porquê, não me importo. Um grupo que nem era da administração do evento, também novamente vocês têm que louvar a Deus com mais intensidade para experimentar de um poder batismo. A hora que eu ouvi isso, quase caí duro para trás. Esses tipos de presbiterianos, que no caso aí é um grupo de música, a área da música, Felipe, me desculpe, viu? Mas a música, a turma da música, olha, e aí o grupo da música, não era quem estava organizando o evento, não, até no caso, essa questão eles estão livres, não foi eles não, o grupo da música, que por sinal é até de uma igreja famosa aqui em Uberlândia, eles são famosos, e no meio do grupo tem gente que fala, continua louvando a Deus por ser batizado no Espírito Santo, coisas que rompem com a nossa confessionalidade, coisas que são marcas do pentecostalismo, e que é um pentecostalismo que nós, no Brasil, nós temos um pouco de aversão, porque a gente já sofreu muito com isso, que essa imposição que tem que ser batizado, que não sei o quê, e confundem poder do Espírito Santo com batismo e conversão. É uma relação assim, né? Pastor Hugo, você chamou? Bons bereanos com a visão da família Chloe. Esse é um ponto, pastor Hugo. Eu percebo que cada vez mais os crentes, e chegou a igreja presbiteriana, tem se tornado raso biblicamente. Eu não tinha YouTube, eu não tinha Hernandes eu peguei no VHS. Mas antes disso eu falei, a igreja que nós estamos, não está sendo bíblica. Porque eu tenho a Bíblia, eu estudo a palavra de Deus. E o dia que eu encontrei uma igreja presbiteriana, eu disse assim, a palavra de Deus está sendo pregada. Quem conhece, como é que faz o teste para discernir a cédula errada? A cédula que é falsa. Colocando somente a verdadeira na mão da pessoa. Pode perguntar para as caixas lotéricas, dos bancos. Ele manuseia a que é original. Para que quando cair a que não é, ele vai falar o quê? Opa, isso aqui, fora. E aí lembrando, viu, Camila, só por causa disso, que os eventos às vezes, principalmente dos jovens, tem horas que eu falo assim, gente do céu, né? A gente percebe algumas coisas exageradas, tá? Voltando, mas aqui nós temos que lembrar, o conselho local vai tomar decisões. Então aqui, Denner, nós podemos corrigir. Nós podemos falar assim, isso aqui está errado, vamos parar com isso. Uma coisa que não é de bom tom para nós presbiterianos. Mas a gente percebe um excesso perigoso hoje no presbiterianismo, e isso tem nos assustado. Mas quando passa a uma situação do conselho, alguma situação, a igreja presbiteriana é representativa, tudo pode ser argumentado, se for bíblico. Por exemplo, queixas, pode se levar para o presbitério, passa por meio do conselho, leva para o presbitério. Por exemplo, o pastor é um membro, não da igreja local,
o pastor é membro do presbitério, todos os pastores, seja eleito ou não, para que o presbitério tenha sobre o pastor essa administração eclesiástica. Então o pastor presta contas ao presbitério. Todo ano o pastor presbiteriano faz o seu relatório ministerial. Esse ano foi assim, fiz tantos cultos, né, casamentos e reuniões na igreja, e presta conta ao presbitério, que examina essa prestação de contas por meio de documentos, as atas, e isso faz com que o pastor esteja vinculado com um local que ele deve, então, se apresentar. Eu mencionei isso semana passada também, retrasada. Igrejas que não se submetem a ninguém. Se você sabe que, porque o fulano tem um... Aí eles chamam assim, bonitinho, né? Eles falam assim, o nome não é novo ministério, como é que chama? É quase isso. O fulano abriu um outro ministério. Que nome bonito para dizer racha. Racha. Igreja bíblica se submete a alguém. Plantou uma igreja, o irmão plantou, bênção. Qual é a visão teológica? Nós somos mais assembleianos. Procura uma assembleia e fala assim, eu quero pelo menos uma cobertura aqui, eu tenho que prestar conta para vocês. É batista, é presbiteriano. Procura um presbitério, fala, opa, eu quero fazer parte, como é que eu faço? Porque a igreja autônoma, nós entendemos biblicamente que está equivocada, ela deve prestar contas, todos devem prestar contas, né? Então, toda a administração da igreja local, meus irmãos, é com o conselho, tá? Fala, dona Cida. Só no microfone, porque aqui está em casa, tá, Cida? Porque às vezes... Em casa não, aqueles que vão assistir depois. Só me tira uma dúvida. A igreja presbiteriana não é uma só? Não tem lá o Supremo Conselho, lá ele não vai, assim, olhar todas as igrejas? E por que tem igreja presbiteriana, que ela é mais pentecostal do que presbiteriana? Porque eu já vi mesmo pastor falar assim, eu sou presbiteriano, mas sou pentecostal. Aí ele é igual, ele usa o óleo ungido, ele fala em línguas. Depois vai me fala o endereço, tá? Que nós vamos lá fazer um tipo um pastor. Exato, tá certo. É um pastor da internet muito conhecido. Eu sei dele. Pois é. De vez em quando ele aparece no grupo da igreja. Agora eu bloqueei o grupo da igreja. Pois é, então. Aí ele fala. Não posta mais. Ele fala, eu sou presbiteriano. Ele tem. Como é que é o jargão dele, dona Cida? Fala aí, me ajuda, Marquinhos. Aquele lá, oração forte. A oração forte. Isso. Pois é, aí não tem um conselho assim que vai... Eu quero dar os parabéns para a senhora. Eu quero dar os parabéns para a senhora pela pergunta. Eu fico feliz, porque alguém já disse, a igreja deve ser ensinada. Eventos não ensina. Eventos, cada um vem e fala uma coisa e não tem ensino. Um pastor no seminário ensinava assim, fale sobre a santidade todos os dias, porque a igreja precisa sobre a santidade todos os dias. Fale sobre ser fiel aos dias todos os dias, porque a igreja precisa aprender e rememorar todos os dias. Eu fico feliz, dona Cida, porque a senhora fez essa percepção crítica. E é justamente isso o assunto de hoje. Perfeito. Olha só, dona Cida, apesar de termos o mesmo nome, apesar de sermos igreja presbiteriana do Brasil, e não é somente igreja presbiteriana do Brasil, teve os que romperam, né? Por exemplo, a igreja presbiteriana independente e a igreja presbiteriana unida, elas romperam. E os miseráveis ainda levam o nome, né? Não tem vergonha de falar, não, pelo menos não rompeu, não vamos mudar o nome, né? É igual mudar, vai sair, rompe da igreja e leva o nome. Rompe o nome, ué. É porque o nome dá status, né, gente? O nome faz diferença, é placa, né? Então, dona Cida, a igreja presbiteriana no Brasil, ela é federativa. Mas nós temos, então, uma relação onde a liderança, ela é por meio de presbitérios
Olha só, conselho local, presbitérios, sínodos e Supremo Concílio. As igrejas locais devem tratar os assuntos locais, mas, por exemplo, um assunto desse, práticas que ferem a nossa confessionalidade, deveria ser tratado pelos presbitérios, pelo presbitério. Só que, detalhe interessante, tudo no nosso meio é por meio de representatividade e documentos. Só para a senhora ter uma noção, quando a igreja é episcopal, vou dar um exemplo aqui, igreja do Evangelho Quadrangular, um exemplo aqui. Tem um presidente que governa assim. Se ele falar lá, manda parar, o que acontece embaixo? Para. Porque eles não lideram, não administram a igreja de maneira conciliar. O que acontece na igreja presbiteriana no Brasil? Por exemplo, a maçonaria. Tinha muitos maçons na igreja presbiteriana do Brasil. Porque a maçonaria no início, lá no século XIX, foi uma maneira dos americanos chegarem e serem bem recebidos no Brasil. Aqui só podia ter o catolicismo. Há um contexto histórico. Só que foi perdurando muito. Até que chegou uma decisão. Por exemplo, algumas igrejas locais falam, mas não é possível que a igreja do fulano de tal ainda tolera maçonaria. Só que não existe o presidente do Supremo Concílio, ele não vai lá e fala assim, ó, para. Não. Qual é o documento que foi avaliado? Foi aprovado isso no Supremo? Porque o documento saiu da igreja presidente Semiar, contra a maçonaria. Vai para onde, em primeiro lugar? Sobe para onde? Presbitério. O presbitério diz assim, opa, essa matéria é corretíssima. Nós apoiamos. Vamos enviar ao sínodo. O sínodo vai dar um parecer. E o sínodo, inclusive é interessante isso aqui, ele devolve esse documento no sentido de que, opa, tem apoio do sínodo, nós vamos enviar, e esse assunto não pode ser o sínodo que vai resolver. Por quê? Porque para tomar uma decisão entre todas as igrejas presbiterianas do Brasil, quem que tem que decidir? O Supremo. Mas se, por exemplo, aquele presbitério disser assim, não, nós não vamos ter nenhum maçom no nosso meio. Ele não pode tomar essa decisão, porque não ainda teve uma esfera superior. Porque se, por exemplo, o presbitério, não, a gente não aceita maçom de jeito nenhum. Aí chega um pastor maçom. Ele fala, não, eu quero fazer parte. Não, mas no nosso presbitério, não. Aí ele vai falar assim, não, isso é o quê? Anticonstitucional, porque o Supremo não tem nenhuma decisão sobre isso. Porque lembra do que eu falei de ser bom e ruim de vez em quando, algumas coisas negativas. Nós vemos que as igrejas aí fora dão um passo assim, ó, muito rápido. Nós, presbiterianos, damos o passo como? Mas aí você firma o pé lá para dar o segundo passo. Quando, por exemplo, a igreja presbiteriana tomou a decisão de não aprovar qualquer maçom no meio presbiteriano, seja pastor ou presbítero, os oficiais, diáconos também, foi uma decisão que precisou vir lá do Supremo Concílio. Depois de alguns anos estudando a matéria, passando por todas as esferas, presbitério, sínodo e Supremo. E quando essa decisão foi tomada, aí sim, todo pastor hoje, presbiteriano, se alguém desconfiar que ele é da turma do bode, fala assim, ó, tu é maçom, bicho? Não, sou não. Jura, juradinho? Não, sou não. E eles tiveram que tomar uma decisão. Ou eles continuavam na maçonaria, ou eles rompiam, né? Ou eles continuavam na maçonaria e rompendo com a igreja, ou então rompia com a maçonaria e continuaria sendo esses oficiais. Só um detalhe para a dona Cida aqui, Felipe. Então, dona Cida, respondendo a pergunta da senhora. Tem horas que é difícil de nós pegarmos um ponto e falarmos assim, ó, isso aqui ele tem que ser confrontado. Por exemplo, o pastor da oração forte lá. Ele tem todo o trejeito pentecostal.
Algumas práticas, como por exemplo esse negócio de ungir, não sei se está ungindo o copo, né? Que o pessoal toma água, né? Mas essas coisas devem ser questionadas. E talvez daqui a algum tempo a gente tenha uma decisão sobre isso. Por exemplo, esse negócio de internet. Esse negócio de internet ficou muito famoso, porque a pessoa como ele, por exemplo, muito famosa na rede social, e que se ele não tomar como uma referência a confessionalidade, porque o pastor, ele assume um compromisso, ele subscreve uma confissão de fé, quando ele é ordenado. Então, se ele não quer ser um pastor presbiteriano, rompe. Vai ser um pastor de qual comunidade? Já tem 1 milhão de seguidores, rompe. Mas deixa de ser confessional. Respondendo, dona Cida, na igreja presbiteriana, o presidente do Supremo, que é um representante eleito, não é fixo. Roberto Brasileiro está deixando o cargo agora depois de 20 anos, mas sempre foi eleito, sempre foi reeleito. Quando isso acontece, dona Cida, o processo é sempre, a palavra seria democrático dentro dos concílios. E não é feito de maneira ditatorial. Tem que tomar uma decisão lá da esfera de cima para ir sim. Se, por exemplo, essa decisão a respeito da maçonaria foi decidido, então não cabe mais nenhuma outra questão, não pode. Né? Minha observação hoje, dona Cida, eu percebo que nós deveríamos valorizar mais a nossa identidade confessional. Hoje nós temos um risco muito grande na IPB desse rompimento com a nossa confessionalidade. E eu não estou falando de igrejas que bate palmas e igrejas que não bate palmas. Eu gosto das duas? Gosto. Eu respeito as duas. Mas isso não é o que fere. O que fere é você romper, que vai adentrando a liturgia, daqui a pouco chega na teologia. O que se canta é o que se vive. E isso é perigoso. E hoje em dia, eu mencionei aqui um exemplo, alguns irmãos sabem o que é isso. Esse evento de mulheres que eu citei, que uma igreja presbiteriana faz aqui em Uberlândia, é uma aberração acontecer dentro de uma igreja presbiteriana. É uma aberração. E isso, quem tem que ter o discernimento? Os crentes. Não, mas isso é pentecostalismo, neopentecostalismo puro. É igual a teologia do coach, né, gente? Chegou para todo lugar. E se nós não tomarmos cuidado, perigosa. Fala, Felipe. Não vou nem entrar na cor da parede, porque hoje em dia, a cor da parede, para mim, se fosse só a cor da parede, estava resolvido. Né? Se fôssemos confessionais com a parede preta, porque a desculpa é que a projeção fica melhor. Ok. Se for só isso, a gente resolve. Mas você percebe que é um combo, né? É um combo. Isso é muito sério, né? Porque, irmãos, aqui, essa igreja é nova. Poucos presbiterianos aqui de 30 anos. Poucos, acho que um ou outro, se tiver. Nós que viemos, eu sou pastor presbiteriano há mais de 12 anos, na igreja presbiteriana desde 2005, já vai para 20. Nós que viemos num contexto neopentecostal, a gente tem ojeriza dessas coisas. Porque nós não precisamos desse emocionalismo barato, nós não precisamos adotar os métodos das igrejas que dão certo, porque isso é pragmatismo barato. Nós precisamos pregar o evangelho com a nossa vida, pregar a palavra de Deus, sermos cheios do amor do evangelho e vivermos esse evangelho dia após dia. Exemplo, as igrejas neopentecostais são regidas por eventos. Você já percebeu que a nossa igreja tem pouco evento? Mas o que tem lá? Culto. O que tem lá? Escola bíblica dominical. O que tem lá? PG. Evento, já diz o nome. Evento. É de vez em quando. Não é aquilo que vai nortear a igreja. Tem igreja que precisa de todo final de semana um evento. Porque senão, ela não consegue a adesão das pessoas. Se a pregação do evangelho, se a pregação da palavra de Deus não for suficiente, irmãos, não conta comigo para fazer evento, não. Fazer um evento aqui, acolá, algo assim específico, joia.
Tivemos, por exemplo, é diferente, mas o trabalho das crianças, fundamental. Mas aonde que as crianças são ensinadas aqui na igreja? Escola Bíblica Dominical, não é assim, Cândida? Culto infantil. As professoras são preparadas com material para ser dia após dia, todos os domingos do ano. Os eventos são especiais, são importantes, mas não vivermos de eventos, misericórdia. Mas é uma característica. Porque se não tiver o churrasco, como é que chama agora? Bota uma barba bonita igual esses jovens aqui, olha só, todo mundo aqui de barba. Inclusive o que nos fala, põe a barba e bota lá, homens forjados. O nosso Tiago fez esse evento nosso. Mas é um outro nome que eles põem. Aí é o seguinte, toda semana tem que ter o churrasco dos homens, né? Daqui a pouco está subindo a montanha. Eu tenho medo de alguém chegar aqui uma hora e falar assim, pastor, vamos subir a montanha? Quem chegar aqui com essa proclamação, e eu convivo, você convive com um povo assim, diga assim para essa pessoa, oh, não inventa esse negócio não, porque senão o pastor vai ficar triste com esse negócio. Oh, irmão, não precisa subir a montanha não, tá? Hoje é subir a montanha. Há 15 anos atrás, era ir no encontro de restauração. Lembram disso? Vocês são novinhos, né? A Débora é bem novinha também. Aqui o Uberlândia ficou famoso, né, Débora? Quem não fosse no encontro de restauração, né, Rogério, da sua ex-igreja? Isso é triste, irmãos. Me desculpe. O encontro de restauração é com o Evangelho do Senhor Jesus nas suas mãos. Você pode participar de encontros bons. Eu não retiro a importância de um encontro, de um evento espiritual, um retiro espiritual. Eu não desencorajo. Tem muitos que são saudáveis. Eu estou triste que eu ia lá em Franca, não está tendo mais. Um congresso, participe de congressos, irmãos. Vocês vão ter na China. Vamos participar junto de congresso. Vamos juntar uns irmãos aqui, vamos participar de um congresso tal. Conferência fiel. É um exemplo. Irmãos, nós temos que fazer isso, gastar tempo com coisa boa. A Cândida foi esses dias da Pinheiros. Né? Em fevereiro tem um da Pinheiros. Participar de locais onde a palavra vai ser o foco. Devemos nos juntar. Os jovens se juntam para participar de um local. Você fala, opa, não é só oba, não, né? Não, é Bíblia. Procura fiel jovens. Participa desses eventos bons. Mas não vamos viver de eventos, né? Alguém chamou? A Eliana. Depois o Felipe. O Felipe, coitado. Pode, Eliana. Pastor, falando de participar desse encontro, há um ano atrás, uma pessoa da minha família foi para um encontro com Deus. E voltou, como diz eles, assim, soltando, quase igual Moisés quando saiu da presença de Deus, da sarça. Todo brilhante. E falando e chorando, e que Deus tinha curado, que Deus tinha transformado, que Deus tinha feito isso, aquilo. Passou um ano, hoje está participando de show de pagode, mudou totalmente as vestes e esqueceu tudo que viveu lá. Exato. Muito O problema é sacralizar os eventos. Ao invés de dizer, olha, eu diria para alguém assim hoje, cuidado com esse local. Por exemplo, eu sou doidinha, Angelina, para fazer um acampamento das mulheres lá na onde que eu quero fazer o evento. Como é que chama o lugar lá? Retiro das Águas. Olha lá, a Sueli até suspira. Eu quero levar a Sueli um dia lá no evento das mulheres da Semear. Pregação bíblica. A turma lá da nona, eles me amam. Mas eu tenho que fazer essa crítica. Ah, não, vamos fazer. Põe Elaine para pregar, que é uma bênção. Fica trazendo esses coach. Me desculpe, a teologia é fraca. O local, maravilhoso, Angelina. Eu entendo vocês que no bastidor, vocês vão, né? Mas assim, irmãos, nós temos que ser zelosos. Fala, Rogério. Então, eu acompanho o pastor no presbitério, o pastor Hugo também nos acompanha.
E a gente vê que muitas igrejas presbiterianas de Uberlândia passam por essa dificuldade, como o pastor falou, de querer se tornar um pouco pentecostal ou trazer algumas práticas pentecostais para dentro da igreja presbiteriana. E a gente é uma igreja que vai fazer 3 anos e que, assim, a igreja sem pai, como a gente usa um termo. E a gente vê a provisão de Deus através da palavra. Porque a gente é uma igreja que cresce, que tem uma igreja ficando forte cada dia, em todos os aspectos, e Deus tem sustentado através da palavra. Amém. Né? Sem difundir, sem misticismo, sem apego emocional, sem música, sem parede preta, sem luz apagada, para que o evangelho aconteça. E a gente vê igrejas que têm templo, antigas, presbiterianas ficando vazias, diminuindo membros, pastor diminuindo a intensidade de trabalho. E aí é onde a gente entra também, que é a questão do conselho. Um conselho forte, diáconos também, né? Todo o corpo da igreja, que faz toda a diferença na recepção de pessoas. Como o pastor falou do irmão que comentou dessa outra igreja que ele visitou, até a recepção da nossa igreja a gente é elogiado por saber receber as pessoas, né? Então, esse conceito que a gente vive de igreja tradicional, presbiteriana, tem feito, com a graça de Deus, a nossa igreja Semear se destacar perante as outras igrejas do nosso presbitério, né? Que são faladas, questão de novos membros, crescimento da igreja, e Deus tem sustentado, assim, grande a nossa igreja Semear. Amém. Irmãos, assim, quem vai vir orar na terça e na quarta da outra semana? Você não colocou na agenda, não? A nossa reunião de oração será dupla. Será na terça e na quarta da outra semana, certo? Irmãos, vem orar conosco aqui. Vamos dobrar o joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de nós como igreja. Eu sempre falo para os líderes: participa da reunião de oração, vamos orar pela igreja, os diáconos, os presbíteros, os professores de escola dominical, a área da música, vamos orar pela igreja presbiteriana. Nós somos um milagre do Senhor. Nós somos um milagre. O Rogério usa a expressão sem pai, né? É porque nós somos meio bastardos mesmo. A igreja presbiteriana do Brasil, ela tem uma máxima: uma igreja planta outra igreja. Uma igreja tem uma mãe, um pai. O pastor Calvino, louvado seja Deus pelo projeto dele, que eu nunca imaginava que faria parte, mas quando foi sonhado lá atrás, partiu do presbitério. E aí temos muita discussão se foi isso a melhor maneira ou não. Mas, graças a Deus, aconteceu. E de lá para cá, de 2017, que eu chego no final do ano, o primeiro lugar que eu fui na reunião foi na casa da dona Geninha, depois foi na sua casa, dona Inês. Fui fazer o chá de bebê da Vitória. Ela lembra disso? Então, desde esse ano, eu penso assim: Senhor, eu apanhei bastante, gente, para entender algumas coisas. Por exemplo, eu penso que nós já temos a palavra de Deus para pregar. Nós temos boa música. E na época não tinha, né? Porque, né? Mas eu tinha intenção de ter bons músicos um dia. Falei: Deus, prepara no nosso meio bons músicos. Aí, uma coisa que eu reparei: nós temos que ser uma igreja presbiteriana. E Deus foi trazendo vocês, cada um de vocês aqui, ó. Tem um irmão que estava fazendo caminhada. Ele foi para a China esses dias. Ele estava fazendo caminhada, parou e falou assim: ó, igreja presbiteriana, olha! E aí, falou assim: eu vou conhecer essa igreja. Lembra disso, Rogério Gomes? Numa caminhada, achou a chácara, porque achar a chácara só com GPS e o anjo do Senhor, né? E ele chegou lá. É um exemplo, né? A Eleni, Poliana, esses irmãos que são aroeiras, velhas de guerra, que estavam nesse processo da chegada do pastor aqui, e eu fico pensando, a Anísia não conta. A Anísia, desde quando o Senhor elegeu ela, já tinha trabalho para semear, né? Que bênção. Então, resumindo aqui rapidamente para a gente concluir.
Deus colocou essa igreja nessa região aqui, e perceba que essa região aqui não tinha uma igreja presbiteriana para esse lado de cá. Olha o tanto que cresceu aqui, Jardim das Palmeiras, agora vai embora, não é assim? Deus colocou a IPB Semear de Uberlândia aqui. Não foi uma ideia apenas do pastor Calvino e não foi apenas uma ideia do pastor Fábio. Falei assim, não, a igreja está com dificuldade, nós vamos juntos para lá. E Deus tinha esse grupo que foi presente e Deus trouxe cada um de vocês que hoje fazem parte como membros dessa igreja. Agora, nós não vamos dar os passos acelerados do pragmatismo. Nós vamos sempre, os meninos aqui sabem disso, a gente avalia a música, fala assim, eu acho que não está bom. Eu vi o Felipe cantando uma música, falei, não, essa música com o Felipe fica boa, com a turma do Eldership não fica não. Já aconteceu isso. Porque a maneira de entregar uma música na igreja congregacional não é para você cantar, para mim cantar, é para quem cantar? A igreja, nós somos uma igreja congregacional, nós cantamos cânticos congregacionais. A igreja deve pensar na pessoa mais nova, mais idosa, sempre pensar em glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é o estilo que eu tenho, que o outro tem. E louvado seja Deus, nós estamos caminhando. Um ponto que o Rogério mencionou, que me chama a atenção tem muita gente apaixonada em Uberlândia pelas igrejas do céu da terra. Eu tenho ojeriza. Então, a única coisa que eu tenho certeza que nós não temos que ser é igual ao céu da terra. Agora, tem umas igrejas aí poderosas, em bairros nobres aqui de Uberlândia, perto da universidade, que amam o estilo céu da terra. Nós não vamos ser. Nós vamos ser tradicionais, sim. Só que tradicional é assim, irmãos. A nossa recepção aqui na igreja tem que ser a mais calorosa com o novo. Cheio de sorriso, alegria. Receber as pessoas com vivacidade. Porque acho que tradicional é ser frio, gelado, é não cumprimento, não sorrir, chupou limão. Não, coisa triste. Nós somos um povo alegre, fomos comprados por Jesus Cristo. O cântico que estiver cantando aqui, nós estamos cantando para a glória do Senhor Jesus. Sabe, é essa alegria de ser povo de Deus. Quem chamou Elias? Verdade, é verdade. Essa é uma boa, é verdade. Se trabalhasse nesse sentido, essa igreja aqui tinha que ter emendado. Já tinha emendado. Porque o tanto de gente que eu vejo visitando essa igreja, né, se fosse pego pelo emocional, não cabia aqui mais não, pastor. Eu sei fazer o emocional, hein? Eu boto uma faixa lá na porta, atravessando a Getúlio Vargas, né? Só passa carreta. Só carreta para tirar a faixa. Nós tínhamos mais gente mesmo, Elias. Mas louvado seja Deus, como disse o pastor Hugo no início, nós fomos chamados a sermos uma igreja bereana. Diz amém. Você sabe o que significa isso? Que examina a palavra. Aqui na frente não é o meu testemunho, o quanto que eu me dei bem na minha vida profissional, pessoal, testemunho falando de mim, como diz o Roger, colocando a Bíblia nas costas. O evangelho tem que ser apresentado aqui todos os dias. Não é o quanto eu sei, o que você sabe, o quanto nós sabemos, é o quanto Cristo tem acesso ao nosso coração. A pregação de Cristo crucificado. E isso faz com que as pessoas se acheguem. E, amados irmãos, nós estamos recebendo, cadê aqui? O Felipe e a Alessandra. Por sinal, é o único calcanhar de Aquiles desses dois. Vou pegar no pé deles. O Felipe e a Alessandra chegou em mim e falou assim, pastor, nós tínhamos muitas dúvidas. Nós queremos ser recebidos como membros. Porque cada vez que a gente tinha uma dúvida, nas aulas, no grupo, na pregação, tirava dúvidas. E essa semana ele falou assim para mim, pastor, tem que marcar o senhor lá em casa então, né? Eu falei assim, isso, vou lá, com toda alegria. Esse casal, essa semana, trouxe um casal no PG. Aí eu falei assim, Alessandra, de onde você conheceu ela? Minha manicure, pastor. Vocês não sabem o quanto que dá alegria nisso. A pessoa está vivendo o evangelho hoje, ele nem batizado é ainda o Felipe, e já está dizendo, não, você tem que caminhar com Jesus, manicure. Você não pode ficar longe da presença de Deus. É essa alegria de viver o evangelho, né, Patrícia? Que tem acompanhado tanto, Poliana está lá com o Felipe também, e a Alessandra no PG. Essa alegria de ser igreja, que vai fazer com que outros venham.
e de ver em nós essa alegria de caminharmos com Jesus, né? Fala, Marquinhos. Pastor, uma dúvida relacionada à questão do organograma. Recentemente a gente teve um exemplo público no Brasil de um pastor que é referência no meio reformado, né? Não preciso citar nomes, mas ele foi admoestado pelo seu próprio conselho, né? E disciplinado. A minha dúvida é o seguinte: se o conselho estivesse cometendo o mesmo erro que o pastor, e a igreja ou membros, oficiais ou não, identificassem e apresentassem ao conselho e ao pastor esse erro e não fosse arrependido, não fosse mudado, o próximo passo seria esses membros apresentarem ao presbitério? Como é que Entendi. se dá? Boa pergunta. Teve até um caso concreto, né, Marquinhos, que a gente está sabendo. Um pastor, não sei se o conselho, mas o caso que eu mencionei aqui, ó. Um pastor está fazendo alguma coisa errada, e o conselho está cobertando, está sendo omisso. Questão moral, pecado moral, algum pecado de administração, a igreja está tendo algum problema lá. E foi comprovado. E não foi feito nada, né? Não foi corrigido. A igreja envia um documento via conselho. Quem recebe o documento é o conselho. É obrigado a receber. Por quê? Porque o membro vai perguntar, qualquer membro vai dizer, o presbitério, né? Quem que é o presidente do presbitério? Receber o documento do conselho, quem recebe o documento no presbitério, o conselho vem por meio do conselho local para o presbitério. Um membro não manda para o presbitério, manda para a igreja local. Só que aquele documento foi lido lá no conselho, e aquele documento não foi tratado, não foi resolvido, aquele documento, então, vou corrigir, se aquele assunto não foi resolvido, certo? Já foi tentado resolver, essa é a sua dúvida, não é isso? E aí o que acontece? Esse documento é feito para o presbitério e entregue para o conselho. Quem entrega para o presbitério? O pastor da igreja, o presidente do conselho. Ele tem que entregar esse documento. E se não entregar? O presidente fala, como? Você não entregou o documento? Os irmãos entregaram o documento. Cadê o documento? Tem que prestar conta desse documento. E o presbitério vai tratar o assunto. Então, por exemplo, se foi uma questão moral e foi comprovada, como vocês não passaram isso para o presbitério? Tem que passar para o presbitério. Porque tudo o que acontece na igreja presbiteriana, se estiver errado, não se passa para debaixo do tapete, vai ser esclarecido. Tá? Fala, Machado. Então, se por exemplo, um grave erro, um acobertado por todo. Só que não levou. Aí a igreja tem autonomia de tentou resolver. Isso, não conseguiu. Isso, aí o que vai acontecer? Qualquer membro da igreja que está lá por dentro do assunto, coloca um documento. Escreve. Na entrega, é para o conselho, mas o pastor não vai querer interesse, ou o presbítero não quer interesse naquele assunto. Vai desviar esse assunto. O membro vai falar qual é, até um meio mais rápido. Quem são os membros do presbitério? Né? O presidente do presbitério, esse ano é o pastor Honório, por exemplo, que não é sempre o mesmo, cada ano tem eleição, no caso do presbitério, e pode se repetir, tá? 5 anos. Pastor é o pastor Honório. Qualquer membro pode perguntar, pastor Honório, um documento foi entregue na igreja em fevereiro. Os senhores já receberam, porque o presbitério tem uma reunião uma vez por ano, mas tem as executivas, que nós chamamos, onde a gente executa aquilo que foi decidido na reunião, que é no mínimo a ordinária. Então, o que vai acontecer? Quando tem a ordinária, os assuntos precisam ser delegados, precisam ser executados. Aí, o que vai proceder? Não, nós não recebemos esse documento, a executiva não recebeu, poderia a executiva ter recebido esse documento. O presidente do presbitério vai chegar e, pastor fulano de tal, cadê o documento do irmão fulano de tal da igreja que passou para vocês? Entendeu? Não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Há pouco tempo atrás, um filho do Belial mandou um documento falando um monte de asneiras do pastor. E aí o conselho falou assim, o irmão arrependa-se
E o que você está fazendo é difamação e você está sendo intransigente, para pegar uma palavra simples. Sabe o que ele falou? Não, eu quero a presença do presbitério para resolver esse assunto. Aí eu fui também. A executiva tomou uma decisão, nós vamos lá. Aí juntou os irmãos da executiva e fomos lá. Só que eu já conhecia a peça. Eu despedi da Gisele, falei, Gisele, ore por mim. Se acontecer alguma coisa, saiba que a nossa vida está em Cristo Jesus. E eu dei um aviso para os irmãos, falei assim, ó, se ele puxar alguma coisa, nós gruda nele. Vocês acham que é brincadeira? Eu falei assim, misericórdia. Só que quando ele entrou na sala, ele entrou com uma bengala e cego. Eu falei, ó, menos mal. Mas parece que até isso era meio fantasioso. Não era verdade. Coisa estranha. Coisa estranha. E naquela reunião, o presbitério que estava lá representado pelo presidente nosso, seu secretário, da executiva, tomou a decisão de falar assim para aquele homem: o pastor é um homem de bom testemunho na igreja. Essas informações não procedem, são da sua boca, porque nós não pegamos acusação sem ter o quê? Prova, testemunhas. A Bíblia diz isso, 2 ou 3. E você está tendo um problema aqui, fazendo desse contexto um problema. A pessoa, literalmente, ele já vem de outros locais, né? Então ele era uma pessoa, pelo menos por mim, conhecida já. E já até adverti. Mas o conselho foi lá para dar um apoio ao conselho local e ao pastor. E falou assim, ó, você toma tipo, você que tem que tomar tipo. Não tem fundamento algum levar esse documento para o presbitério. Porque não tinha de fato. Mas se tivesse, seria trabalhado lá no presbitério. Tá? Então, não fique encoberto. Por quê? Porque todo presbitério tem o seu presidente, secretária, executiva, e eles são acessados. Se alguém, qualquer membro, a gente pode, tanto eu, o Rogério, que estamos mais lá, como representante hoje, sabe quem é, né? Mas também isso é fácil de saber também. Para nós terminarmos, Odete. Pastor. Que bom que vocês participaram muito hoje. Eu ia ler Atos 15, hein? Vocês não deixaram. Fala, Odete, minha amada irmã. A minha jornada espiritual, até chegar aqui na Semear, foi muito grande. E aí, nas minhas pesquisas, junto com minha amiga de Belo Horizonte, para achar uma igreja bíblica, onde nós chegamos a presbiteriana, ela falou assim, filha, toma muito cuidado, porque tem presbiteriana que não segue a palavra de Deus. Então, estou muito cuidado com isso, né? Até me ajudou a encontrar a igreja aqui. E aí, a minha dúvida e a curiosidade também, por que existe presbiteriana, a primeira, segunda, terceira, oitava presbiteriana? O que isso significa? Boa pergunta. Depois, a gente até pode pegar a relação para apresentar para vocês. Viu, Odete? Quantas igrejas presbiterianas aqui em Uberlândia? Ligada à IPB. Deixa eu estender a pergunta. Fala, Felipe. E por que a nossa não é uma das 7ª, 8ª? Eu morro de raiva com isso, entendeu? Eu morro de raiva. Essa é a pergunta que eu morro de raiva, né? Exato. O que vocês preferem? Vamos colocar 17ª ou semear? Semear. Vamos dar um apoio para o pastor Calvino. Eu amo falar que nós somos a IPB Semear de Uberlândia. Odete, Felipe, primeira coisa, eu esqueci o que ela perguntou. Sim, porque é o seguinte, essa nomenclatura é uma questão histórica, sabe, Odete? Isso é uma questão muito histórica de presbiteriano. Aí eles chegavam na igreja, por exemplo, a igreja central de Uberaba tirou o nome Primeira. O pastor, que é Chagas também, né? O Edgar tirou esse título de Primeira Igreja. E é uma igreja, para mim, a melhor do sínodo. Fantástica. Ele colocou Igreja Presbiteriana Central. Não, agora é Igreja Presbiteriana de Uberaba. Nem o Central tem, mas o povo só fala Central. Mas o nome ele mudou. Mas muitas não têm preocupação se é primeira, se é quinta, se é sexta, se é nona, se é sétima. É por tradição que chegou na igreja, ou melhor, a igreja chegou naquele local, na cidade, a central nossa aqui. Foi a primeira igreja plantada em Uberlândia, lá perto da Praça Tubal Vilela. E lá é a igreja central, eles colocaram o nome central. Aí veio a segunda, na Rivalino Pereira.
Aí, na minha leitura, por falta de criatividade, que é natural, né? No meio de homens principalmente, homem não é muito bom, as mulheres são mais sugestivas. Mas havia sempre uma tradição, toda a vida a igreja presbiteriana colocava assim, primeira, aí chegou a segunda, terceira. Mas aí eu pergunto, vai chegar uma época que vai ter 24ª igreja presbiteriana, entende isso? Então, por questão... Exato, ou 50ª igreja, por questões muito mais estética, fluida. Aqui em Uberlândia, desde o setor leste, o pessoal fala da Semear, mas, por exemplo, setor leste, é a igreja presbiteriana setor leste. Outra igreja aí. A setor leste, a referência. Igreja presbiteriana Ebenezer. Então, são igrejas presbiterianas do Brasil. Como diz acho que não sei se foi os últimos aqui que foram receber, o Roger, não sei quem que falou assim, eu custei, falei, será que é IPB? Não. Aí depois ele viu a alface, a sarça lá na frente, né? A sarça bonitinha. Aí ele falou, não, Nath, eu acho que é presidente do Brasil sim, olha lá. Olha o tamanho da sarça lá. O cara disse que queria colocar só a nossa logo bonitinha. Eu falei, toma tipo, homem, o povo que tem que ver a sarça. A hora que eles veem a sarça, eu falei assim, isso aqui é IPB mesmo, né? Essa é a oficial. E de fato era isso. Felipe, a sua pergunta? Por que a nossa Semear? Foi simplesmente pela questão estética, tá? Na nossa conta, Rogério, é 17ª na época, hoje já tem outras organizadas. Então, na nossa época, se a gente fosse pegar esse nome, seria 17ª igreja. Nossa, ia ficar um pouco estranho, né? Eu acho estranho. Tem gente que gosta, tá? Então, é mais uma questão local, não tem uma regra.